Boa. Olá, bom dia. Aqui quem está falando é o Geraldo Espadinha, eu sou sócio da Kaplan Consultoria e hoje estou com o meu parceiro aqui também sócio lá da Kaplan Consultoria, o Agrice. Bom dia, bom dia. Também sócio da Kaplan. Nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante sobre liderança. Então você aí que trabalha na área de RH, você que gosta de fazer gestão de pessoas ou de cuidar de pessoas, se liga aí. Mande as suas perguntas, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje, da importância da liderança nos negócios. O Agrício, inclusive, é o instrutor do curso Líder que Gera Lucro e tem muitas histórias aí para contar sobre as pessoas que passaram por esse curso e a mudança que as pessoas que passaram pelo curso tiveram a partir do momento que aprenderam que devem cuidar de pessoas. E você, tem cuidado das pessoas da sua empresa, da sua casa, das pessoas ao seu redor? Quer falar alguma coisa, Agrício? Já que você falou de histórias, Geraldo, a primeira história que eu quero colocar aqui, não é bem uma história, mas é um porquê deste curso, o Líder que Gera Lucro. Nas nossas andanças pelo mundo e pelas empresas, o que é que nós observamos? Muitas situações em que um profissional excepcional, extraordinário, é alçado à condição de líder, de supervisor, de gerente, de gestor, e de repente ele não estava preparado para exercer aquela nova atividade, aquela nova função. Então nós formatamos este curso com conteúdo de liderança para ensinar as pessoas a cuidar de pessoas, desenvolver habilidades, potencializar outras que já existiam, mas principalmente a habilidade de cuidar de pessoas, porque são as pessoas que geram os resultados que são esperados, que são traçados quando da elaboração das metas. Então, para isso nós elaboramos este curso e é disso que nós queremos falar um pouquinho, da importância disso. Porque para muita gente há uma dificuldade enorme de entender o que é liderar, o que é gestão. E todas essas tarefas, elas são realizadas por pessoas e só serão bem executadas se essas pessoas forem preparadas. E nós criamos este curso para você que sente essa necessidade de melhorar o seu preparo, de desenvolver ainda mais as suas habilidades. É disso que nós queremos falar com você. Você que está nos ouvindo aí, que é empreendedor, que tem o seu negócio próprio, está pensando em montar o seu negócio, é muito importante a questão da liderança. Eu vou dizer uma coisa aqui, sabe disso, recentemente eu li um livro e esse livro tinha um ditado, né, um provérbio lá que dizia o seguinte: dê um nome ruim a um cachorro e verás o que ele é capaz de fazer. Dê um bom nome ao cachorro e verás o que realmente esse cachorro é capaz de fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, dentro das empresas, como o Agrício disse, alguém é alçado à função de líder, mas aquela pessoa às vezes não foi preparada, ela até tem alguns recursos, algumas ferramentas próprias dela, mas falta um preparo. E às vezes essa pessoa vai para o cargo de liderança imaginando que liderança é poder, é cobrança, às vezes humilhar as pessoas, e não é isso. Porque todas as vezes que você fizer isso, a pessoa vai se sentir humilhada, a pessoa vai se sentir menosprezada, e uma pessoa ferida, no seu valor, na sua importância, provavelmente ela não vai colaborar com o negócio. Ou seja, antes de cobrar, antes de imaginar que a coisa é poder, que a coisa é força, pense em elogiar as pessoas, porque um elogio tem a capacidade de fazer com que as pessoas se comprometam com você, tem a capacidade de fazer com que as pessoas comprem determinada situação com você e arrume as soluções que são necessárias para aquele negócio. Então, se até hoje você tem tido um comportamento, eu vou usar esse termo até abusivo, de só reclamar das pessoas, passe a elogiar. Encontre algo que realmente naquela pessoa se destaque e comece a valorizar isso. Esqueça aquilo que é ruim. É lógico,
dentro desse contexto, você vai falar para essa pessoa, olha, você é muito bom nisso e eu gostaria de que isso fosse melhorado. Inclusive, isso é uma das coisas, né, Gris, que a gente fala no curso e que é de resultado fantástico, porque elogiar as pessoas faz total diferença. Geraldo, muitas vezes a dificuldade que a pessoa apresenta é justamente por falta de preparo, de treinamento. Então é importante desenvolver a habilidade de treinar, de ensinar a fazer, combinar, para depois cobrar. Existem situações, muitas vezes, de muita cobrança, sob aquela ótica ou aquela alegação de que a pessoa deveria saber. Eu ouço ainda muitas vezes, mas é óbvio, ela deveria saber. Então, um dos problemas que nós vemos é justamente o óbvio. Como diz o Jacó Petri no livro O Óbvio que Ignoramos, pode ser óbvio para mim, mas não é óbvio para ela. Então é importante cuidar é isso, é prestar atenção, é ensinar, assegurar-se de que ela entendeu e acompanhar o desenvolvimento, assegurando-se disso. Aí as coisas começam a ficar bom, não somente para o resultado, mas para o astral, para a motivação. Então um time motivado, um time que sente que é cuidado e que sente-se confortável em buscar aprender. Estudos, as estatísticas dão conta de que um time motivado produz a mais até 31% mais do que um time desmotivado. Então, que tal buscar conhecer técnicas, dicas, ferramentas para dar mais conhecimento, mais preparo ao time? Outra coisa, existem estudos que dão conta de que quando nós aprendemos algo, nós nos sentimos felizes. Já estudamos isso, não é, Geraldo, em outras ocasiões, e estamos aqui compartilhando com você. Aprender é a grande sacada da vida, porque as coisas elas só se apresentam difíceis e quando nós não sabemos. A partir do momento que nós descobrimos, cara, perde a graça. E a gente faz alguns exercícios para ilustrar isso que eu estou falando aqui quando nós trabalhamos isso em sala no curso. E detalhe, às vezes quando a gente é levantado como líder, quando a gente é alçado como líder, a gente acredita que deve ter todas as respostas. E não é verdade. Nós também, você que está sendo lançado ao posto de liderança, você também está numa fase de aprendizado. E isso é normal com todo mundo. A vida é um aprendizado e nós vamos aprender sempre. Então é muito importante, porque às vezes a gente vê essa situação em que o líder se acha na posição em que ele tem que ter todas as respostas. E às vezes ele não tem a resposta e trata o seu subordinado, o seu funcionário de maneira rude. E isso não é necessário. Você sabia que uma boa técnica, quando você for falar com o seu funcionário que de repente errou em alguma coisa, é você começar falando do seu erro também? Por exemplo, alguém que começou a trabalhar com você, é o primeiro emprego, e você explicou determinada atividade e essa pessoa fez errado, não fez totalmente certo essa atividade. Ao invés de dizer para essa pessoa, mas de novo você fez errado, eu já te expliquei. Que tal então se você dizer para essa pessoa, começar dizendo para essa pessoa, olha, quando eu tinha a sua idade, eu também tinha dificuldades, eu também passei por isso. Motivar a pessoa mostrando que você também, quando tinha aquela idade, você também errou e que aquilo faz parte do aprendizado. E voltar a ensinar para aquela pessoa, e voltar a ensinar aquela pessoa como se faz. E pegar os pontos positivos daquilo que ela fez bem feito e, de novo, elogiar isso. Eu tenho certeza de que essa pessoa vai comprar isso que você está dizendo e os resultados serão diferentes. No curso Líder que gera lucro, a gente tem situações dessas. Às vezes líderes que chegam lá de certa maneira intimidados, às vezes pelo líder superior, e quando a gente ensina essa ferramenta, ele passa a praticar com os seus subordinados, a linha de cima percebe e começa a se comportar da mesma maneira e as coisas mudam. Então, liderar
liderar é isso, é cuidar de pessoas da melhor maneira possível, porque são as pessoas que trazem resultados. Ah, mas daqui a pouco nós vamos ter a indústria 4.0. Tá bom, mas nós vamos continuar precisando de pessoas. Então é importante cuidar de pessoas e conhecer ferramentas que possam te ajudar nessa lida com as pessoas do dia a dia, para que os resultados sejam os melhores e que esse resultado não seja de maneira dolorida, que seja um resultado, nossa, como foi difícil conseguir isso. Não é isso, Agrício? Os alunos têm revelado nas turmas que, a propósito disso que você acaba de dizer, que é um dos grandes aspectos do relacionamento a ser trabalhado nessa relação líder, liderado, liderado e líder. Muitas vezes existe um sentimento de medo que surge nesta relação. E, na minha opinião, e pelo que nós, na nossa vivência ao longo dessas, já são cerca de 30 turmas, né? Já está na 30ª turma, nós observamos uma deficiência bastante acentuada no processo de comunicação. Então a comunicação não é clara, ou ela pode gerar medo nesta relação. E aí a qualidade, o conteúdo das informações fica prejudicado. Então o que o Geraldo coloca é realmente esse cuidado. Quando a gente fala de cuidado na forma de me dirigir ao outro. O quanto eu me importo em dar uma boa formação ao meu liderado. Eu, na condição de liderado, o quanto eu estou ligado em detalhes que eu posso contribuir com o meu líder, com o meu superior, para a melhoria do processo como um todo. E é isso que nós gostamos de trabalhar com os nossos alunos nessa troca, ensinar a aprender. Crescemos bastante quando ampliamos o nosso olhar nesta questão da melhoria da comunicação, que é a essência do nosso relacionamento, é a comunicação. Então, que seja uma boa comunicação, que seja clara. Então, eu falava no começo de desenvolver habilidades ou potencializar habilidades. Por quê? Existem técnicas. Eu preciso sofrer a comunicação, né? A minha comunicação é uma comunicação assertiva? O quanto eu conheço e já sou capaz de dar um bom feedback? Preciso corrigir um comportamento inadequado. Existem maneiras e maneiras de fazer esta tarefa, que é uma tarefa muito árdua para muita gente, quando não tem conhecimento da técnica. E como conhecimento da técnica, tudo fica muito simples. Ambos saem deste momento de conversa felizes. Um porque orientou para o crescimento, o outro porque percebeu que com aquilo ele pode fazer melhor, ele pode contribuir muito mais. É isso, Geraldo. O Agrício falou um negócio agora que é importantíssimo. Às vezes você tem lá um liderado dentro da sua equipe e você tem alguém que você às vezes pode olhar e falar assim, nossa, eu não gosto de tal pessoa. E o Agrício falou aqui uma palavrinha extremamente importante: comportamento. Às vezes nós confundimos pessoas e o comportamento das pessoas. O que nós não gostamos é do comportamento das pessoas. Nós não gostamos das pessoas. Eu não gosto do Agrício. Eu talvez não goste de algum comportamento do Agrício. Então, enquanto líder, é isso que nós devemos também separar. O que é o comportamento e o que é a pessoa. Porque senão a gente faz um julgamento, muitas vezes, da pessoa. E, de novo, quando você mexe com a autoafirmação da pessoa, quando você mexe com o sentimento mais nobre que ela tem lá, de acreditar que ela é capaz, provavelmente, a partir daquele momento, você perdeu um parceiro, alguém que vai te ajudar na luta para bater as suas metas. Então, separar pessoa de comportamento é extremamente importante, certo, Agrício? Porque às vezes você não gosta de um determinado comportamento, e comportamentos, eles podem ser corrigidos, certo? Comportamentos, eles podem ser mudados, comportamentos, eles podem ser transformados. Então, não gostar da pessoa é uma coisa que não existe. Eu não gosto de determinado comportamento.
E é isso muitas vezes que acontece, né? Que as pessoas não gostam de pode tal até funcionário. eventualmente não gostar das pessoas. Exato. Mas estas colocações, em regra, elas estão querendo, na sua essência, traduzir que a pessoa não gostou do comportamento. Puxa, gosto demais dessa pessoa, um ser humano extraordinário. Agora, adotou um comportamento, fez algo que não foi bacana. E aquele comportamento é preciso ser corrigido. Então, que tal pensar? O que é liderar? Existe uma frase do professor Vicente Falcone que eu gosto muito, diz: liderar é bater metas com a sua equipe, fazendo a coisa certa. E eu gosto de dizer que liderar é fazer o que deve ser feito sem precisar de comando, sem precisar de cobrança. É você conscientizar-se disso. Então, bom líder assume a responsabilidade, toma a dianteira, estimula para que os outros façam o que deve ser feito no tempo devido, para que faça a coisa certa. Gestão das atividades dentro do tempo, entrega, honrar o combinado. Isso é um valor essencial. Honre o combinado com o seu time. O seu time e você honrar o combinado com o seu cliente, seja ele interno ou externo. Então são cuidados essenciais. Pô, mas isso é óbvio. Eu dizia há pouco que um dos problemas do dia a dia é o óbvio. Como diz o livro lá, o título do livro, o óbvio que ignoramos. Então são coisas, ensinar a fazer. Bom líder, uma qualidade essencial. Delegue atividades. Para delegar, ensina a fazer. Acompanha e combina os prazos de entrega. A delegação, honrar o combinado, a gestão do tempo, que no caso aí é a gestão das atividades dentro do tempo. E fazer o que tem que ser feito sem precisar ficar sendo cobrado. Conscientizar, inteirar-se, estar sempre atento. Como eu gosto de dizer, prestar atenção. É isso. Exatamente. E eu complemento sempre com a questão do elogio, porque eu acho extremamente importante, no mundo hoje de tanta cobrança, o elogio. Também, como líder, às vezes se colocar como uma pessoa que já errou para que o outro possa aprender. Ainda enquanto líder, estar atento às pessoas que estão à sua volta. Porque às vezes as pessoas focam tanto na meta e se esquecem das pessoas. Então, uma outra dica para ser um bom líder é: preste atenção no seu time. Às vezes você tem naquele dia alguém no seu time que não está bem, está com alguém da família doente, enfermo, mas a pessoa está ali cumprindo o seu compromisso, mas talvez não esteja no 100% dela. Então preste atenção a esses detalhes, converse com a sua equipe, conheça as pessoas que estão no seu time, porque isso vai fazer uma enorme diferença, conhecer as pessoas que estão com você. Porque o Agrício até tem uma história, né, Agrício? De um evento onde ele foi participar e de uma jovem que estava lá, inclusive a mãe estava na UTI e essa jovem estava lá. E o Agrício logo percebeu que a fisionomia dela não estava uma fisionomia, né, Agrício, de puxa, vamos lá, de energia, mas ela estava lá. Mas é importante então o líder perceber essas coisas, não é, Agrício? No início da tarefa, ela foi convidada. Nós abrimos o encontro com uma atividade e ela foi a única que ficou de fora. Então eu quis saber o porquê. E aí então é que nós nos demos conta de que havia um problema grave na família. Ela estava ali, mas emocionalmente, psicologicamente, a mente dela estava conectada lá com o seu familiar. É isso. Então prestar atenção é importante. Você falou do elogio, eu queria aproveitar aqui, já que você falou isso, tantas outras coisas aí que a gente pode lembrar, fazer uma pergunta, né? E você, líder, quando foi a última vez que você elogiou um líder ABC? Muito bom. Para pensar. Pensar. Essa fica para pensar. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem lá o meu Instagram, Geraldo Espadim, o Instagram do Agrício também, Agrício Almeida. Por favor, sigam-nos lá, mandem perguntas, entrem em contato e a gente vai
continuar esse bate-papo fora daqui. Então, se vocês precisarem de mais alguma coisa, nós estamos aqui para esclarecer. Inclusive, para quem está nos ouvindo aí, tem empresa, para quem está nos ouvindo aí, de repente participa de grupo de startup, o nosso Agrício aqui, o nosso amigo Agrício aqui, ele tem umas palestras que é para incomodar, né, Agrício? Para tirar a pessoa do... É convite à reflexão, né? Convite à reflexão. Tirar da zona de conforto. E muitas vezes essa ideia de desassossegar, ela não é de todo ruim, porque aquilo, invariavelmente, aquele algo mais que nós buscamos está fora daquele ambiente confortável. Então é disso que nós falamos, é um passo além, algo mais, dê mais um passo. E dar mais um passo muitas vezes requer, num primeiro momento, algum sacrifício, mas na verdade eu gosto de dizer que é um investimento a mais, de tempo, de dedicação, de conhecimento, de estudo, de preparo, e que vale a pena quando é para conquistar novos horizontes, colher novos resultados. É isso daí então, uma ótima manhã para vocês, um ótimo dia e sucesso! Sempre, sucesso Sempre. sempre.